Uma boa noite a todos. Programa Espírita de Rádio Caminho de Luz está no ar. E a gente vai começar fazendo uma prece inicial. Eu convido a todos que estão nos acompanhando, tanto pelo rádio como pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Convido a todos a fecharem os olhos neste momento. Vamos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui mais uma vez, falando um pouco da doutrina espírita, nos esclarecendo, nos iluminando. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Obrigada, Mestre Jesus, aos amigos espirituais que sempre nos acompanham, que sempre nos dá instruções, orientações de como seguir nessa caminhada. Que a luz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de vós. Obrigada, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Ore. Antes de qualquer ação, lembre-se que a oração te fará perceber a presença de Deus. Não há nada que Deus não possa resolver por você através do seu próprio merecimento. Qualquer problema é insignificante perante a força de Deus. Tenha fé. Chega! Uhul! Por que essa música hoje, Júlio? Porque eu estou triste. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Voltemos! Uhul! Voltamos-nos! Voltemos-nos! Júlio, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas eu estava com saudade de você. Eu também. É, de saudade de você? Você estava? Não, Saudade de mim? você. Ai, que bi! Coraçãozinho para você. Gente, boa noite para todo mundo que está acompanhando a rádio, boa noite para todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Oi! Para quem está acompanhando a gente pela rádio, a gente está fazendo coraçãozinho, tá, gente, aqui para a câmera. Sejam todos muito bem-vindos. E eu tô muito feliz que a gente voltou. Muito feliz mesmo. Muito bem, dona Thaís. Tema da noite hoje. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Não é isso? Não, na verdade, para onde eu quero ser feliz mesmo, Júlio. Exatamente. O tema de hoje é Eu Quero Ser Feliz. Nós vamos falar da felicidade na visão espírita. E hoje trouxemos o cara. O cara que, na verdade, não é o mestre. Não, a gente chamou ele de mestre, ele preferiu não... Ele falou, por favor, fala que eu não sou mestre, que eu me sinto melhor. Fabiano Silva. Seja bem-vindo, Fabiano! Obrigado. Agora você e a pode estreia falar. dele em rádio, inclusive. Olha! Agora você pode falar que eu tô com a barba Tem branca. picanha depois, né, Júlio? Fala que ele tá com a aí. barba branca. Agora ele pode. branquinho, Júlio. Falei no ar fora de horário. Agora vocês dois, Sim. por favor. Temos o Caio! Ei, Caio! Oi, Caio! Tudo Mais bem? novo youtuber da família, É. né, Caio? Uau! Caio tá aqui, ficou vermelho. Não era pra ele ter ficado vermelho. Dá tchauzinho pro pessoal do Facebook. Aê! Pois é, hoje a gente vai falar sobre felicidade, um tema muito gostoso. Mas será que a gente sabe tudo mesmo sobre felicidade? É tão simples assim, como a gente identificar a felicidade, né? Sou feliz, não sou feliz, estou feliz, como que isso funciona? E para isso a gente trouxe o Fabiano para falar com a gente.
Por que o Fabiano, Júlio? Pergunta pra mim por que o Fabiano. Por que o Fabiano, Thaís? Porque o Fabiano, no ano passado, nós o convidamos para vir aqui no nosso mês espírita em julho. E ele, gentilmente, né, veio até a nossa casa e fez um mini seminário muito bom mesmo, muito gostoso, muito produtivo, falando sobre a felicidade. E quando nós falamos sobre esse tema, né, veio ele na cabeça e em mente na hora. Então, por isso fiz o convite e ele, mais uma vez, gentilmente aceitou e veio falar sobre felicidade pra gente. Fabiano, então, pra gente começar, vamos lá, vamos fazer a coisa básica. A primeira definição, o que é a felicidade? Ô, Thaís, por definição, eu acho interessante essa definição que foi dada. Eles falam que a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou o júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Eu gosto bastante desse significado, porque ele fala assim, algumas coisas que nós temos que entender por partes, né? Toda definição ela tem que ser vista por partes para se compreender o todo. Ela é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico. Então, talvez para a gente atingir essa felicidade, não basta estar só fisicamente bem, você tem que estar emocionalmente bem, psiquicamente bem também. E tudo isso tem que trabalhar junto, associado a mais outros fatores também, que são comportamentais, a sua vida em família. Então, todos esses significados vão trazendo, construindo um conjunto que te faz perceber se você é uma pessoa mais feliz ou não. Isso tudo baseado também em relacionamentos, como nós vamos ver mais pra frente. Tá, então para vocês dois, os dois agora, dá aqui essa folha, dá a sua folha. A sua folha. Eu tô com medo disso. Dá Vai a sua tirar a minha folha, também? e a sua folha. Depois já eu devolvo. Pode deixar. Aí, vai lá. Agora, sem ler, o que é felicidade Sem para você? ler. Eu acho que a felicidade é o bem-estar que você sente quando você olha para você e não tem nada negativo contra. Não tem nada que te fala, olha, isso não é legal em mim. Primeiro começa pela sua aceitação, pela sua autoestima, a maneira que você se olha, como você se enxerga. O que acontece na sua vida que te faz se sentir bem ou não. O que você tem à sua volta, não de bens materiais. Eu, por exemplo, tenho uma família, tenho 3 filhos, é uma pequena excursão lá em casa, viu, Júlio? Um tá aqui. Tenho a minha esposa, e nós conseguimos conviver bem, apesar de todos os conflitos, de criançada chorando, mas nós temos amor um pelo outro. Nós nos preocupamos um com o outro. E nós tentamos nos unir sempre. Tenho a minha profissão, trabalho para promover o que minha família precisa, que isso também é essencial. E graças à doutrina espírita, a cada dia eu descubro novos motivos de aprendizado que me levam a levar à conclusão que eu acho que eu sou uma pessoa feliz. Apesar de todas as turbulências, de todas as dificuldades que nós temos no dia a dia. Tem dias de tristeza, de desânimo, tem dia que dá vontade de sair correndo, né, Júlio? A tristeza faz parte. Faz parte, é parte do nosso A tristeza crescimento. nada mais é do que um dia que o outro seremos felizes. Sim. E para você, o que é felicidade? Você sabe que o que você está fazendo aqui com a gente, nós já tínhamos falado antes, porque a gente conversou bastante sobre esse tema. E essa é uma pergunta que a gente comentando ainda, existe a definição de felicidade, mas existe a definição do que é a felicidade para você. Então, para mim, o que é ser feliz, para você, pode ser que não seja. Por isso que eu perguntei, para você, o que é felicidade? Então você vai responder por você. Tá aí, certo. Não é inexistência de problemas. Não, Porque a gente não é. estudou muito, eu vou ficar Sim. meio presa ao que a gente estudou. Vamos Fecha lá. os olhos e fala, Thaís. Felicidade para mim é conseguir lidar com os meus problemas da melhor forma possível. Porque eu sei que eles vão existir e mesmo quando eles estão ali, eu vou conseguir lidar com eles. Eu tenho uma família linda, eu tenho uma vida ótima, ao meu ver, tudo isso é relativo, tudo isso é no meu ponto de vista. Eu tenho os meus problemas, como todo mundo, e eu conseguindo manter tudo isso mais ou menos equilibrado, né, porque nunca é 100%,
eu conquisto esse estado de felicidade. Então, eu me considero uma pessoa feliz por esse motivo. Para ganhar a folhinha de volta. Para eu devolver a folhinha de volta. E você, Júlio? Você vai ter que E responder. você? Eu vou responder. Isso também. Para ganhar a folhinha. Ai, meu Deus. É apenas um sim ou não. O dinheiro traz felicidade, Fabiano? Depende. Não, é sim ou não? Sim. Para você. Não seja hipócrita. Traz muita felicidade Então, pra mim. ganhar as folhinhas, podem continuar agora o programa. Pode falar sobre isso, Júlio? Pode. Por que traz felicidade? A felicidade pode ser... Depende da sua necessidade do momento. É isso que faz... que pode determinar se uma situação ou algo pode te fazer feliz ou não. É hipocrisia nossa falar para uma pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, que o dinheiro não traz felicidade. Sim, foi só uma forma de Sim. Não, descontração. mas foi um ponto é bacana um em que ponto você legal, tocou, porque essa era interessantíssimo. uma das questões, inclusive. É uma das questões, exatamente. né, Se a felicidade ela está relacionada à necessidade das pessoas, né? E aí o Fabiano já Sim, está nos uma pessoa respondendo. que precisa cuidar de um ente querido que está doente. O dinheiro para ele pode trazer a felicidade, porque representa a possibilidade de prover um bom tratamento para aquela pessoa que está doente. Temos N situações Sim. de que o dinheiro traz felicidade. E realmente traz. Realmente traz. Não sejamos hipócritas de falar que não traz, porque ele traz. Mas a gente também não pode confundir, Júlio, algo que a gente estava conversando Mas há pouco. o que vamos abordar hoje nada mais é que a felicidade do espírito. Exato, né? é aí Sim, que a gente tem é que onde chegar. a gente Por quer quê? chegar. O dinheiro ele traz felicidade, sem dúvida, mas ele traz mais momentos de alegria São do mais que a momentos de felicidade em alegria. si. É aí que a Sim. gente quer chegar. Eles estudaram, eu não, tá? Pois Eu tô de gaiato e Não, tô... mas Isso é legal, Júlio. Isso essa é questão. ótimo. Que você tá Porque fazendo. eu acredito que essa seja, eu não vou falar uma confusão, mas seja uma indagação ou, né, que todo mundo faz. Eu estou feliz hoje, eu sou feliz porque eu consegui comprar minha casa própria, por exemplo. Aí passa aquele tempo, você deixa de ser feliz. Então, são estados, Fabiano, de felicidade, momentos de alegria, ou é de fato a felicidade que a pessoa está presenciando, né, vivenciando aquele momento? Ó, uma pessoa que nunca teve onde morar. Morava numa casa muito precária, coberta com telhas perfuradas, que ela tomava chuva. De repente, comprar uma casa e ir para uma casa, pode ser sim a felicidade. Entretanto, existe algo que se chama hedonismo. Quando nós queremos algo material, aquilo de material preenche a nossa necessidade primária no momento, mas depois você se acostuma com isso. Sim. E se você basear a sua felicidade em conquistas que o dinheiro pode comprar, em conquistas financeiras, ou o seu bem-estar no seu visual, por exemplo, olha, eu preciso de dinheiro para fazer uma cirurgia plástica. Por exemplo, pode ser uma necessidade para muitas pessoas. Se você basear sua vida só nesse tipo de necessidade, você pode cair em uma situação um pouco difícil. Você pode gerar uma busca incessante por momentos de prazer que vão ter uma data para acabar. Olha, eu vou ser feliz agora, mas depois tudo bem, eu acostumo, e aí meu cérebro vai precisar de outro estímulo. E aí, de repente, eu posso desenvolver uma compulsão por compras, por desejos não necessários. Então, talvez a necessidade esteja mais relacionada às necessidades básicas e não às necessidades que nós criamos. Como é dito no Livro dos Espíritos também, não me lembro o número da questão. Hein? Certo. Não Que decoro coisa o número de feia. questão, hein, Que Júlio? coisa feia. Então, Só Júlio. rapidinho, a gente acabou até esquecendo de falar que a gente está ao vivo no Facebook. E a gente tem o telefone aqui da rádio, né? Exatamente. Temos o nosso WhatsApp, que é o 991090022. Pode mandar perguntas. E o 3576-1630, que é o telefone aqui da Nova Era FM. Maravilha. Pode falar. Façam perguntas, gente. Podem mandar perguntas até pelo Face também, tá? E engraçado que tem muita gente, porque assim, acho que esse é o objetivo de todo mundo. Você fala assim, o que você... eu quero ser feliz. Eu quero Sim. ser feliz. eu quero ser feliz. E aí a gente entra num centro espírita e a gente vê um palestrante lá na frente falando pra gente que, como tá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a felicidade não é deste mundo.
Sim. E a gente ouvindo esse trecho isoladamente, né, a felicidade não é deste mundo, parece meio desesperançoso, né? Fala, caramba, eu tô fazendo o que aqui então? Quero ser feliz, esse é o objetivo e estão me dizendo que a felicidade não é deste mundo? O que isso significa, Fabiano? Ó, essa frase, ela não pode ser interpretada ao pé da letra. Ela está em um contexto. Ótimo. E esse contexto, ele diz exatamente sobre a base da nossa doutrina, que é a nossa evolução espiritual. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, onde as nossas dificuldades, as situações difíceis do passado que nós construímos através de existências anteriores, elas vêm até nós com outros significados, em outras situações, para de repente que possamos ou expiar ou passar por provas, para que essas situações sejam uma fonte de lapidação do nosso espírito, para que nós possamos crescer como indivíduos, como seres espirituais que fazem de um processo, que estão inseridos em um processo evolutivo. Esse processo não tem muito fim para terminar. Então, nesse planeta, nesse momento, ainda não podemos dizer que é um planeta completamente feliz. Entretanto, nada nos impede de tentarmos buscar essa felicidade, de construir situações que nos trazem a felicidade e de viver essa felicidade. Muito bem. Para a gente chegar nesse planeta felizes, né, que somos ditosos e felizes, a gente já tem um caminho para chegar até lá ainda, né? Vocês têm, chão. eu não. Tem chão. Você é missionário. Tá então. aqui, eu vou pra lá. Você está aqui na Terra como É isso aí, Julião. missão, né? Sim, sei. Ô, Julião, isso traz esperança para muita gente. E dentro disso que você comentou, Fabiano, no próprio no Evangelho também, como a gente citou, Evangelho segundo o Espiritismo, gente, quem não Sim. tem, adquira, quem tem, crie o hábito de ler. Peça em uma casa espírita. Exato, nós temos aqui, Que as inclusive... casas espíritas têm para Sim, fornecer. exatamente. E é sempre bom, é um livro de cabeceira mesmo, tá? Nos ajuda muito, nos fortalece, enfim. E diz, inclusive, no Evangelho, que a felicidade verdadeira é uma conquista do espírito, né? Pois Sim. que todos nós fomos criados para a felicidade eterna. Então, as pessoas que têm o costume de falar assim, eu vim para esse mundo para ser infeliz, eu nunca vou ser feliz nesse mundo, as pessoas que lamentam muito sobre a vida, gente, não é assim que funciona. Todo mundo foi criado para ser feliz, não é isso, Fabiano? Sim, e nós precisamos compreender, foi o que eu falei há pouco, as situações difíceis, elas vêm para nos mostrar uma outra solução. Nós direcionamos muito todas as situações que nós vivemos baseado em dinheiro, em relacionamentos que às vezes não são verdadeiros, em vontade de querer coisas que não são necessárias. Nós criamos necessidades desnecessárias, muitas vezes em nossa vida. Às vezes passamos aflições, pessoas hoje passam dificuldades em casa, falta comida às vezes, falta dinheiro para medicamento, porque ele está pagando um celular novo. Então, isso acontece muito, Isso é um símbolo de status, é um símbolo de poder aquisitivo. Isso traz alguma significância momentânea, preenche algum vazio de algumas pessoas. Sempre quando eu quero mostrar muito alguma coisa, eu estou querendo, no fundo, na verdade, mostrando uma deficiência minha, algo que eu preciso trabalhar. Então, Thaís, para a gente não sair muito, isso é uma conquista do espírito. O que é uma conquista do espírito? Eu acho que, na verdade, Thaís, é a maneira como nós começamos a compreender a nossa existência. É a base de compreensão que nos dá força para entender essa existência. Qual a finalidade de eu estar aqui? Qual a finalidade? Por que acontecem situações comigo que muitas vezes são difíceis? E quando eu não aprendo com essas situações, baseado no que Jesus nos deixou e no que a doutrina mostra, às vezes as situações difíceis acabam se repetindo. É como se você fosse frequentar uma escola e chega numa determinada série, você não se dá bem, você repete aquela série e tem que fazer de novo. E os problemas nossos são mais ou menos assim também. Nós temos que aprender a lidar com situações difíceis. O que é difícil para mim não necessariamente é difícil para você. E esse é o grande lance, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma percepção. Cada situação que você interpreta de uma maneira, eu interpreto de outra, ela de outra, porque todos temos uma vivência pretérita baseada em sentimentos e em emoções.
e situações que nós criamos frente a esses sentimentos. Então, às vezes, um sentimento negativo me faz me tornar uma pessoa mais reprimida. Às vezes, eu tenho medo de algumas situações porque eu já tive algo negativo lá atrás e eu não quero viver de novo. Por exemplo, quanta gente tem um relacionamento afetivo não muito bom e ele se fecha, olha, eu não quero mais ninguém porque eu tenho medo. Ele acaba transferindo situações possivelmente alegres, felizes, ele transfere esse sentimento para novas relações e acaba não se dando bem com ninguém ou não ficando com ninguém, por exemplo. Muito bem. Não era o meu caso na época. Antes de você... Quero mandar um abraço para a Marina Rodrigues, que está acompanhando a gente. Valeu. Juliana Gonçalves, Rodrigues Beijo. Mota, Aí. Glautambra. Oi, Oi, Glau! Glau. Glau conhece Que legal, Fabiano. que saudade dela, pô. Beijo, Glau. Temos mais as pessoas A que nossa escritora, né? curtiram É aqui, verdade. Isso aí, tá que é sumindo, o hein, Claudinei Pereira, o Robson Santos Soares, Fabrício Amorim, a Clementina Soares, muita gente com o sobrenome Soares. Né? não sei Por que porquê. será? Meu nome não tem Bacana. Soares, Paula tá, gente? Tatiane Oliveira, Patrícia Dezuane, Oi, amor. Minha Patrícia esposa, Dezuane, a esposa viu? dele. a Fala com a Patrícia mãe. Dezuane, mãe do Caio, Ô, Caio, manda um beijão pra mamãe, pro Lourenço e pro Luca que estão lá assistindo a gente. Oi. Valentim, a Glau de novo, Maria Leonor, Mariana Rodrigues, e o Natan Caprio, Cidinha Afonso e Rosana Pereira. Muito obrigado a todos vocês. Continuem aí acompanhando, que a Thaís vai fazer mais perguntas agora. Com certeza. Ela não gosta quase? De falar, né? Eu vou falar algo em comum aqui que eu acho que todo mundo faz. Antes eu até anotava, hoje eu só faço na mente, que eu sabia que anotar não estava funcionando muito, mas eu faço, né? Intimamente eu faço. Que é aquela listinha de começo de ano. Você faz também, não faz, Júlio? Não. Você não faz? Não. Nem na sua... Você é a única pessoa do mundo que não faz. Você Não. faz, né, Fabiano? Eu vivo o meu dia. Eu fiz. vivo o Pois dia. é. Mas é um hábito que a gente cria. Hakuna Matata, não é? É. Isso aí, Júlio. Que é aquela listinha, são as metas do começo de ano, né? Então a gente lá no finalzinho do ano, a gente já começa a pensar nisso, fala, não, esse ano eu vou entrar numa academia, esse ano eu vou, não sei, eu vou entrar num curso, vou fazer alguma coisa que interesse, vou ler mais livros, enfim. E a gente faz aquela listinha aí que não é pequena, né, geralmente. E a pergunta que eu tenho aqui pro Claudinei. Nossa, você falou Bateu Claudinei agora. saudade. Você falou Claudinei agora. E É o amor? É a pergunta. o pretinho dela, é o pretinho dela. E a pergunta que eu tenho aqui, inclusive, é a seguinte. A gente faz essas metas porque a gente acredita que realizá-las vai nos trazer felicidade, né? Um estado de contentação. E a pergunta é por que geralmente a gente fracassa nessas metas, né? O porquê que a gente deixa essa lista praticamente ali Porque intacta. é difícil, né, Thaís? Ó, eu imagino que é mais ou menos assim. Quando nós ouvimos um relato de alguém que desencarnou, foi para o plano espiritual, começou a tomar consciência daquilo que praticou, do que não fez muito bem, do que não viveu plenamente, que não conseguiu desenvolver o melhor que o seu espírito poderia ter vivido aqui, ele começa a ter consciência disso tudo. Às vezes passa por situações difíceis no plano espiritual, entretanto, e começa a rever a relação com muitas pessoas. Essa pessoa vem e é colocada em uma família para tentar fazer novamente, para tentar recriar os seus laços afetivos, fortalecer os seus laços, desenvolver o amor, a paciência, e ele volta para essa família. O que acontece? Que às vezes, a hora que chega aqui, você não consegue realizar aquilo que... Você não consegue desenvolver o que você prometeu lá atrás. Então, existe algo muito importante chamado corpo físico. Então, nós somos espíritos quando estamos no plano espiritual. Quando estamos aqui, nós já temos a chamada alma, que é o nosso corpo físico, o nosso espírito junto ao corpo físico. E o nosso corpo físico exerce uma função muito grande em cima, uma influência muito grande em cima do espírito. Isso é determinado por fatores genéticos, ambientais. A genética também foi perfeitamente estudada para te colocar onde você está, para que você passe por situações, às vezes, que vão te levar a desenvolver aquilo que você precisa desenvolver.
Então, o que, que acontece? Nós temos aqui um corpo físico, e esse corpo físico é um pouquinho diferente. O nosso cérebro, quando você desenvolve algum hábito, por exemplo, olha, eu gosto de chegar em casa e deitar no sofá e eu gosto de comer uma pizza. E às vezes fazer uma dieta envolve outras situações. Por exemplo, eu tenho que levantar, tenho que fazer uma atividade física, tenho que mudar os meus hábitos alimentares. Então aí o seu corpo começa a exercer uma função muito grande em cima da sua vontade. Nosso cérebro, quando você tem um hábito desenvolvido, ele desenvolve as ligações sinápticas que são entre os neurônios, elas, através de algo chamado, uma propriedade chamada neuroplasticidade, elas se tornam menores. Então é como se elas facilitassem que o impulso elétrico percorresse de um neurônio para outro. Então vamos traduzir isso daí, olha, eu tenho um hábito. Então esse hábito faz com que o determinado caminho que o meu impulso elétrico no meu cérebro percorre, ele passa a ser facilitado por essa diminuição da sinapse. Então é mais ou menos assim. Eu economizo energia, né, se torna um hábito. O meu corpo não gosta de gastar energia, a gente quer sempre poupar energia, isso vem lá de trás e já junta essa neuroplasticidade no meu cérebro que fez eu ter aquele pensamento, aquele tipo de comportamento. Por isso que às vezes Então, a gente começa, mas para, né? Começa, mas para, porque mas... você precisa ficar muito naquilo ali para mudar esse caminho. Entra na questão da reprogramação do cérebro. Que você na verdade, você precisa reprogramar o seu cérebro. Sei bem como eu digo que é assim, Julião, é igual você chega num pasto, né, como eu te falei, e você olha assim, olha, as vacas vão tomar água no lago lá embaixo. Só que às vezes tem aquele caminho que elas percorrem e formam aquele trilho, né? Então elas vão sempre por ali. O pensamento é mais ou menos assim. Elas têm o hábito de ir ali, o nosso pensamento percorre sempre aquele caminho. Então é difícil mudar isso. Porque envolve situações químicas do cérebro, né? Elétricas e químicas. Então esses impulsos precisam ser modulados e através da mudança de hábito. Então é um pouco complicado. Temos perguntas, Júlio? Deu para entender? Tranquilo? Deu para entender. Então, tranquilo, Júlio. O que você vai fazer quando chegar em casa na segunda-feira, vamos dizer assim? Segunda-feira Vai eu não vou para reprogramar casa. seu cérebro. Segunda-feira eu não vou para cá, nem vou para casa segunda-feira. Segunda-feira eu saio do trabalho e vou direto para a panela solidária. Panela solidária. Delícia. Fabiano, o homem sempre procurou a felicidade? Sim. Sempre foi algo assim... Sempre. Ó, pela evolução histórica, nós temos, por exemplo, no século XIV a.C., Zoroastro, ele era um profeta, nascido lá no Irã, e ele criou o zoroastrismo, que era uma doutrina religiosa que baseava numa luta permanente entre o bem e o mal. Então, por exemplo, o que ele falava lá, por exemplo? Ó, o que preciso para ser feliz aqui? Ele achava que você precisava do quê? De um lugar ao abrigo do fogo, dos animais ferozes. Você precisava ter uma mulher, ter filhos, ter um rebanho de gado. Então, as necessidades daquele momento faziam-no ter uma consciência sobre a felicidade que era baseada em suprir essas necessidades. E isso foi evoluindo através dos tempos. Então, todo mundo sempre tenta explicar. Então, desde bases filosóficas, religiosas... Auguste Comte, por exemplo, em 1798, que ele viveu de 798 a 1857, ele já começou a achar que a ciência era a base da razão. E esses elementos que deveriam nortear a conduta de um ser humano, para que ele pudesse ser feliz. E ele também falava o seguinte, que a felicidade já estava baseada no altruísmo e na solidariedade entre as pessoas. Então nós notamos aí que essa consciência sobre a felicidade, ela começou a evoluir também. Nessa fase de 1800 e pouco foi quando começou a vir a doutrina espírita. Então a consciência do ser humano começou a mudar. Olha, eu preciso fazer o quê? Ajudar o próximo. O altruísmo é eu me colocar no lugar do outro para imaginar o que ele está sentindo. E isso é muito importante. Isso já começou a mudar um pouquinho. Isso então as necessidades do ser humano foram mudando. É muito importante, mas é muito difícil. Extremamente difícil. É muito difícil. Pela nossa cultura, né? Exatamente. Hoje nós temos uma cultura de cultuar o corpo, o status. Isso muito é baseado em padrões americanos, né? Então você tem que estar bonito, você tem que ser forte, o cara tem que ser forte, a moça tem que ser sensual, a sensualidade está muito em alta.
E com a facilidade da transmissão de informações da internet, isso tudo começa a ser muito rápido. Então, as necessidades, essas muitas vezes frívolas, se podemos dizer assim, elas passam a vir com uma intensidade maior e mais rápido querendo tudo. Então, acaba tendo uma distorção. Talvez a gente precise voltar aí na época do Conte, né? Um pouquinho, né? E é bem... Eu sei, Isso aí. é difícil manter o corpo Difícil. mesmo, fazer difícil. exercícios, Eu acho que tentar qualquer buscar mudança algo. é difícil. Quando a gente fala em mudança, em reprogramação, como foi dito, eu acho que é Sim. difícil. Por que é tão difícil a gente fazer a reforma íntima, que é uma proposta, é a proposta, né, do Espiritismo? Porque requer mudanças em todos os sentidos. Então, é difícil? É difícil. Mas aí, a partir do momento que a gente realmente está disposto, olha, eu estou disposto a evoluir, eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a ser... Por isso que é importante a gente entender isso mesmo, e dar valor e focar um pouco mais no nosso espiritual. E aí a gente vai começar aos poucos, e é aos poucos nessa encarnação para outras encarnações. Então, é bem lento o progresso mesmo. Mas ele existe, ele é inerente, ele existe, mesmo se a gente não quiser, ele vai acontecer É uma em dado necessidade momento. do ser humano. É uma lei evoluir. divina, né? É uma lei Então não tem divina. como a gente... Eu costumo frisar todos os programas, Fabiano, que além do pessoal que segue, né, a doutrina espírita, tem muita gente que nos ouve ou que nos assiste que não tem a mínima ideia do que seja o espiritismo. Sim. Né? Curiosos. As pessoas associam o espiritismo às manifestações, Sim. né? E não é isso. Exatamente isso. E a gente, quando fala de reforma íntima, a reforma íntima é tentar mudar um pouco os nossos pensamentos, valores, forma de tratar um outro, né? É aquela velha história de se colocar no lugar da outra pessoa. É melhorar o teu eu, Sim, né? Exatamente. Pequenos atos, pequenos gestos, né? É aí que começa a reforma íntima, de se colocar no lugar do outro, Exato. né? Então a gente... Ô, Júlio, e se você me permite, eu acho que é um atrevimento da minha parte, né? Mas eu não gosto muito de usar o termo reforma íntima. Exatamente. Tanto é que eu voltei, quando Sim. a Thaís falou, eu voltei, porque de repente a reforma íntima, o pessoal às vezes, por exemplo, quando não seguia a doutrina, eu me perguntava, poxa vida, o que é a reforma íntima? Eu fui buscar o que é. E a reforma íntima já estava acontecendo na minha vida, né? Isso já estava acontecendo mesmo sem eu seguir a doutrina. Qual Então, termo você usa? Olha, eu gosto de usar reprogramação comportamental. Porque, na verdade, todos os comportamentos que nós desenvolvemos, eles têm uma programação pregressa. Quando você é uma pessoa que muito nervosa, que estoura, né? Sabe aquela pessoa que explode, né? Rasga a roupa. Rasga a roupa, né, Júlio? Se Isso você vem de um conversar com a comportamento pregresso. Se Alguém você que tem conversar com a hábito- Priscila, eu há 3 anos atrás, eu era mais ou menos dessa forma, não, né? Hoje, Sim. hoje Ó, ela beijo, me mãe. bate, hoje ela me bate. Minha mãe entendeu. Beijo, mãe. Ô, Júlio, e esse comportamento, ele está diretamente relacionado à baixa autoestima das pessoas. Sim, Né? Quando você explode, é uma tentativa do teu cérebro de retomar um pouquinho de controle de algumas coisas e ter alguma aceitação. Então, é importante observar isso. Né? A autoestima está relacionado à maioria das disfunções comportamentais, vamos dizer, das pessoas, dos sofrimentos. E a felicidade está diretamente relacionada também à autoestima. Essa autoestima seria a autovisão de si mesmo. Como você se enxerga? Você se sente bem, se sente mal? São vários aspectos que são analisados por cada um. Mas isso é a base do teu comportamento. Tá? Dos problemas emocionais e de tudo mais. são vários. Muita coisa. São vários, né? Muita gente pode se apegar à felicidade, à transformação do corpo. O outro pode se apegar à felicidade na própria caridade, né? Que é o que a gente prega Exatamente. sempre. Tem gente que acha que a felicidade está no dinheiro, como eu perguntei para vocês. São N coisas. E a gente vai percebendo ao longo da O vida... que te faz feliz? Por exemplo, Pode falar. essa conquista, no caso do dinheiro, né? A gente vai percebendo que não é isso que vai me trazer os momentos felizes, como o Fabiano citou, que é claro que se eu estou passando fome, o dinheiro vai ser
né? Vai me trazer a felicidade nesse sentido, mas a gente vai percebendo que a gente vai conseguir tudo, né? Materialmente, digamos assim, só que vai faltar, né? Intimamente vai faltar alguma coisa. Às vezes, a pessoa que não tem nada em casa, eu acho que você citou um exemplo, se eu não me engano, no mini seminário, a casa de um rico e a casa de um pobre. E na casa do pobre as pessoas eram felizes, no rico que tinha tudo, não tinha felicidade. Então a gente vai começar a entender, mas eu acho que isso vai um pouco na prática, nas nossas experiências, né? Vendo algumas pessoas, nas escolhas, que não, né? Agora é o seguinte, tem uma questão importante também. Tem alguma coisa errada em você querer melhorar o seu corpo? Lógico que não. Que entra na questão da autoestima que você falou, que, né? Que Deus nos emprestou muito o corpo. Sim. E pediu para que cuidássemos do nosso corpo. Sim. Né? Mas olha, eu quero colocar silicone. Eu acho que vai me fazer bem. Vai me trazer segurança. Inclusive, você ficaria linda. Use essa ferramenta. Não, eu já tive vontade, mas já passou. Já passou. Combinaria. Não, imagina. Caio, brincadeira, tá, Caio? De biquininho. Meu Deus, é visão do umbral. Seria. Visão do umbral. Visão do umbral. Mas... Agora, isso, o que é importante? Tudo bem, eu gostaria de melhorar o meu corpo, tá? Melhorei meu corpo, melhorei a minha autoestima. Aí o que você vai fazer com isso? Aí essa é a grande questão. Tá? Como você vai viver daí pra frente? Não dá pra ficar só nisso. Tem que construir algo melhor. Tá aí o resumo da felicidade e dos momentos felizes, né? Exatamente. Sim. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Fabiano, e eu percebi que nas suas respostas você sempre cita a nossa felicidade, ela está relacionada ao próximo, né? Sim. E a pergunta é, como que a gente pode ser feliz se a gente já errou tanto, né? E se a gente já fez muitas pessoas sofrerem? Então, se a gente já fez muitas pessoas sofrerem, como que eu posso ser feliz? Thaís, eu acho que todo mundo já fez alguém sofrer, ou várias pessoas sofrerem. Às vezes, até de maneira inconsciente, sem nem imaginar. Quantas respostas que nós damos, às vezes, impensadas, e que levam ao sofrimento a muitas pessoas. Ou situações mais graves também. Mas o grande segredo da coisa, o primeiro caminho desse daí para a felicidade, seria o auto-perdão. Você saber perdoar, se perdoar pelo que você fez. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Estamos todos nesse mundo para evoluir, para aprender. É um mundo de aprendizados, de provas, de expiações, de situações difíceis. Então, primeiro de tudo, olha, eu errei. Tá bom, eu errei, aquilo foi terrível. Só que dá para eu voltar lá atrás e mudar? Não, não dá. E se eu ficar lá, olha, eu errei, me deprimi, você vai ganhar alguma coisa com isso? Não ganha nada. Então, os erros, eles devem ser reparados. Então, o primeiro passo, após o reconhecimento, o auto-perdão, é reparar o seu erro. E não ficar se lastimando, porque isso vai te colocar numa posição fragilizada, às vezes até mesmo infantilizada, de uma criança carente que precisa colo. E nós somos um pouco adultos já e precisamos contribuir para a evolução desse mundo, para a evolução nossa e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, depois do auto-perdão, vem esse auto-amor. Você gostar de você mesmo. Começar a se olhar pelas diferentes prismas que você pode se enxergar e começar a gostar de você da maneira que você é. Sabendo que você tem o que você precisa ter nessa existência. Difícil ou não, é isso que você precisa ter. Não tem nada de errado na nossa vida. Não tem nada fora do lugar. Tudo foi muito estudado para colocar. Se tiver alguma coisa que sai um pouco fora, é porque você criou essa situação, através do seu comportamento. Então, o que eu posso fazer? Auxiliar o próximo. Olha, eu errei? Errei. Mas será que eu não posso ajudar ninguém? Será que eu não posso descobrir qual a felicidade, qual a grandeza que eu vou conseguir comportamental, ajudando alguém que precisa, olhando para alguém que passa por dificuldade, mas ajudar, como ajudar? Um abraço ajuda. Qualquer um pode dar um abraço em alguém que precisa. Pode ouvir, simplesmente, às vezes você não precisa falar nada. Uma pessoa que precisa falar dos seus males, ela precisa de alguém para ouvi-la, para que ela mesma possa se ouvir. Porque muitas conclusões ela vai chegar. Isso é o princípio da psicoterapia. O Dr. Carl Rogers, ele mostrou isso no estudo
que ele era um americano que conseguiu gravar sessões de psicoterapia, e ele mostrou que não importa a linha que o terapeuta seguia, a pessoa melhorava simplesmente de falar. Simplesmente falar dos seus problemas, ela melhorava. Então, às vezes é muito simples ou simplesmente ouvir, dar um abraço, estender uma mão, não dar uma resposta áspera para as pessoas que você convive, porque o amor e a intimidade, elas nos traz algo um pouco delicado, que você consegue mostrar o seu pior lado para aquela pessoa que você ama e que você convive e que você tem liberdade. Você teria vergonha de mostrar para outras pessoas, de reagir dessa maneira, de uma maneira não muito boa para outras pessoas, mas para aquela pessoa que você ama, você mostra o seu pior lado, e às vezes um lado cruel. Então, às vezes, o silêncio já é uma grande qualidade, já é uma grande conquista íntima. Que dizia Joana de Ângeles, né? A felicidade é uma conquista íntima. O que é essa conquista íntima? É você mudar a percepção da sua existência e da existência daqueles que estão ao seu redor. Essa é a grande sacada. Nós devemos lembrar que todo mundo erra. Todo mundo erra. Então, assim como eu tenho o direito de errar, você também tem. O outro também tem o direito de errar. Porque ninguém erra porque quer. A gente erra porque tem dificuldade em elaborar situações, em processar os sentimentos, em entender o que nós sentimos. E às vezes tomamos decisões equivocadas. Perfeito. Passamos o carro na frente dos bois. Atropelou, Juliano. Mas e a gente tem exemplos diariamente ao nosso lado. Sim. Exatamente ao nosso lado. Eu, 4 meses de casado, a minha avó mora aqui do lado, em Santa Adélia, e a minha mãe, depois que eu saí de casa, ela se sente muito sozinha. E não deu tempo nem de eu falar de Catanduva a Santa Adélia, de tanto que ela falou. Pois é. Só que isso, pelo simples fato, como você citou, de eu estar do lado dela, ouvindo tudo que ela tinha para falar, e com um sorrisinho nos lábios, já deixa ela totalmente melhor, exatamente. E desculpa, Thaís, é associado a isso, né? A caridade e o amor que a oração pode trazer. Não existe nada de melhor que você pode fazer com uma pessoa do que uma oração por ela, pedir por ela, direcionar suas energias, pedir para Deus olhar para essa pessoa e dar o que ela precisa, um conforto necessário. E nós nos esquecemos da oração, né? Do poder da oração. Verdade. Foi a primeira mensagem que você leu. Ore. Começou assim. É isso aí. Exatamente. É isso aí. E Fabiano, a gente pode dizer que existem características comuns em pessoas felizes? É possível identificar essas características comuns? Então, as pessoas se consideram felizes, se a gente parar para olhar, olha, essas características são comuns em todas elas. Assim. Ô, Thaís, tem até estudos que procuram definir essas características, sabe? Mas, por exemplo, as pessoas felizes, elas gostam delas mesmas. Ela tem um alto nível de autoestima, uma autoestima bem trabalhada. Ela não tem dificuldade em enfrentar situações novas. E são estudos isso? Tem estudo científico de universidades de Harvard e pelo mundo afora. Então tem algumas características, por exemplo, tem bastante pessoas próximas, né? Os relacionamentos são bastante construtivos, são competentes naquilo que fazem. Olha, não importa o que você faz. Olha, mas eu sou uma dona de casa. Faça com amor. Limpe a sua casa com carinho. Cuide da sua família com o cuidado que você gostaria de ser cuidado. Isso traz felicidade. Não ter problemas? Tudo depende de como você encara o problema. Se você encarar um problema como um desafio temporário, porque tudo passa, você já está a meio passo de conseguir uma boa resolução desse problema. Se a gente considerar a ausência de problema como felicidade, ninguém vai ser feliz, nem estar feliz em momento algum, porque todo mundo tem problema, porque como você disse, a gente está no mundo de provas e expiações. Sim, o dia inteiro. Então, não tem como, né? Como você falou, acho que é o saber lidar com esses problemas. Sim, saber lidar. É a questão. E aceitar, né? Aceitar não é se conformar com o problema. Olha, eu estou passando por uma dificuldade, então eu tenho que me conformar porque Deus quer assim. Não, de jeito nenhum.
Deus quer a tua felicidade. Você tem que fazer por merecer a sua felicidade através da sua evolução. Então, se conformar com uma situação negativa não é bem a palavra, né, Thaís? Perfeito. Você tem que batalhar para melhorar. Olha, tudo bem, tá difícil, mas vamos lá, vamos andar. Vamos ter esperança, força de vontade. Ó, pessoas que recebem apoio de pais, isso é muito importante para a felicidade. Você saber que você tem os seus pais ao seu lado, familiares, irmãos. Esse é o primeiro caminho, porque a maior dificuldade dessa nossa existência é o convívio familiar, salvo algumas pessoas. Mas as grandes dificuldades estão no lar, porque é no lar que você recebe aqueles espíritos que você teve situações não muito bem trabalhadas no pretérito. Então você vem junto para, olha, eu preciso, tudo bem, né? Tem aquela irmã que não dá muito certo, aquela cunhada que é terrível, e aí você fala, meu Deus, eu prefiro ficar longe dessa pessoa. Mas como a gente pode querer um mundo melhor, sonhar com um mundo melhor, onde as pessoas viverão em harmonia, se você não consegue conviver com seus familiares, as pessoas que estão sob o mesmo teto? Então é um pouco difícil, né? A felicidade vem do seu esforço em querer ser feliz também, em querer mudar. Né? Dá para ser feliz o dia inteiro? Não, senão a gente seria alheio à realidade. Não é assim. E tem a questão mas também... o seu íntimo, né? Não dá para sair indo na rua, né? Vão achar que você é Exatamente. louco, né? Essa questão que você falou, o teu esforço em querer a felicidade, a gente tem que se esforçar, porque às vezes a gente começa, só vou ser feliz quando, Sim. ou só vou ser feliz se você fizer, eu vou... Então a gente começa a relacionar a nossa felicidade ao outro, as coisas. Mas olha, e tal, Thaís, e... é algo que é difícil de ser entendido, né? Mas quando você fala, olha, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz, você está, na verdade, justificando a tua falta de vontade de querer mudar. Exato. Você está pegando uma muleta, né? Então, nós moramos algum tempo numa casa que tinha um quarto grande, mas era um quarto só. Eu queria até comprar um fogãozinho de 2 bocas para fritar ovo deitado na cama assistindo novela. Minha esposa não deixou. Que coisa feia. feia. Que não coisa deixou. feia. Olha, quando nós formos para casa nova, né? Aí seremos felizes. Se for para casa nova, você vai ter novos desafios, novas situações que vão te levar ao limite. E você vai continuar E sendo a você não mesma vai viver pessoa. hoje. Porque, na verdade, o que te faz ser feliz é viver hoje. Quem vive pelo passado, se justificando do passado ou pensando no futuro, você não está vivendo o teu momento presente. É isso que é interessante a gente começar a ver. Eu me preocupo com o meu futuro. O que é o futuro? Né? O que importa é agora. O que eu estou fazendo agora? É isso que importa. O que eu faço agora vai determinar o meu futuro. Então, o excesso de preocupação com o futuro, às vezes, também é uma muleta para a gente não querer mudar. Olha, é difícil mudar. Se fosse fácil, nós não precisaríamos vir várias vezes em encarnações sucessivas, às vezes repetindo os padrões de lamentação, de frustrações, de infantilidade espiritual, porque a gente reclama muito. Lógico, todo mundo reclama. Eu também não estou firme todo dia. Tem dia que dá vontade de chorar. É importante chorar? É importante. Um grande amigo espiritual falou o seguinte: Fabiano, você sabe a diferença do pinheiro e do cipreste? Eu falei, cara, não sei não. Ele falou, olha, o pinheiro, quando está nevando, o pinheiro tem troncos mais fortes, galhos mais fortes, e a neve vai caindo sobre ele vai caindo, até que chega uma quantidade que ele não suporta mais e o seu galho quebra. O cipreste, a hora que começa a cair um pouco, ele enverga, a neve cai e ele volta de novo. Então, a nossa vida tem que ser mais ou menos assim. Não dá para ficar firme o tempo todo. Uma hora, se você... Olha, eu sou firme o tempo inteiro. Você está reprimindo os sentimentos. Todo sentimento que ele é reprimido, ele volta em alguma disfunção comportamental. Ele traz algum problema. Ou desenvolve doença, problema de saúde física, psicológica, tristeza, infarto, câncer, tem 1000 coisas aí. Nossa, isso que você está falando é muito interessante. É a questão do externar os nossos sentimentos, né? Sim, assumir. Olha, eu sinto. Lembra? Eu não sei se
Eu já fiz a palestra aqui da inveja, né? Quem tem coragem de falar que é invejoso? Ninguém tem coragem, todo mundo esconde. Mas você tem momentos de inveja? Tem. Mas o que você faz com isso? Você não pode ficar nesse momento a vida inteira. Olha, então direcione bem. Ao invés de ter a inveja, tenha a admiração. Porque a admiração te faz se movimentar para conquistar aquilo que o outro tem que você não tem. Não importa o que seja. Eu acho que esse é o primeiro passo para a mudança, né, Sim. Fabiano? É admitir. Admitir. Eu sempre deixo a segunda mensagem pro finalzinho, né? Que faltam 10 minutos apenas. Olha como Estamos quase passou chegando. Mas vejam bem, a segunda mensagem. Caminho certo. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Palavras sábias de Chico Xavier. A vida sempre vai nos apresentar vários caminhos, bons e ruins. Mas Deus nos deu a consciência para nos guiar. E essa consciência evoluiu de modo que vai direcionando o ser no rumo do bem. Ninguém regride na marcha evolutiva. No máximo estagna. Cada um é responsável por suas ações e tem consciência do bem, com certeza seguirá no rumo das boas obras. Sempre será o amor a guiar a vida. Se podemos desde já optar pelo bem, certamente estaremos no caminho certo. Isso aí, Julião. Viu? Arrasou. Exatamente isso que a gente estamos falando há quase 1 hora atrás. Dá pra gente continuar aqui um pouquinho ainda, Júlio? Deve Eu tenho fazer. uma, Sim, senhora. tem uma perguntinha aqui pra fazer. Temos muita doutrina espírita que fala sobre felicidade, como as Sim. outras religiões também falam, gente, vamos ser felizes, enfim. Mas a ciência vem nos falar muito disso também, né, Fabiano? E essa é uma pergunta que eu queria fazer. Existem estudos sobre a felicidade? Sim, Thaís, o que é interessante é que quando você apenas crê, é algo que você construiu dentro de você. Uhum. E quando você tem comprovações, você pode justificar a sua crença. Nossa, Então a doutrina é mais ou menos baseada nisso. Né? Então são conceitos fundamentados. Então nós achamos um estudo aqui que é feito em Harvard há 75 anos. Ele é o estudo de maior duração que tem hoje sobre os seres humanos que a gente conhece, sobre adultos, por exemplo. É um estudo de desenvolvimento adulto de Harvard. O que eles fizeram? Em 1938, fizeram um estudo com 2 grupos de homens, pegaram 724 homens, dos quais metade eram alunos de Harvard e metade moravam na periferia de Boston. Eram pessoas bastante pobres, passavam por inúmeras dificuldades e tinham todo tipo de conflito familiar e financeiro que você pode imaginar. Esse estudo já são 4 gerações de pesquisadores. Ele é feito baseado em entrevistas, questionários, exames médicos, acompanhamento de prontuário médico. E o que eles quiseram ver? Olha, como é que essas pessoas vão estar? Eles nem imaginavam que esse estudo ia durar tanto. E hoje eles também acompanham mais de 2.000 filhos dessas pessoas. Então, o que eles viram? Ó, desses 724 aí, ainda há 4 anos atrás, tinham 60 vivos. Então, como é que eles estavam? Então, eles foram ver. O que os estudos revelaram? Que os bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. E ponto final. Então, não foi o dinheiro, nem o sucesso daqueles de Harvard, achavam... Olha, fizeram na pergunta, o que você acha que você precisa para ser feliz? Eu quero ter dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero ser reconhecido. Então, desses daí, não foi nada disso que ficou. Então, por exemplo, preocupações com saúde. A hora que eles foram, essas pessoas estavam em média com 50 anos de idade, eles foram fazer perguntas, pegar exame médico. Nenhum deles imaginava que ia chegar nos 80 e tantos anos, que é o que eles estão hoje, 90. Então, o que eles viram? Que não foi o nível de colesterol que fez ele viver mais. Foi a qualidade do relacionamento afetivo que ele tinha com familiares ou com amigos próximos. Era esse amor, esse carinho, a confiança que você pode ter num cônjuge. Isso promoveu para ele saúde física e saúde mental. Aqueles que tinham apoio de família têm mais dificuldade para esquecer das coisas através do tempo. Vivam mais felizes. Olha, mas eu não tenho família. Tenha amigos que partilham das mesmas opiniões.
conviva com pessoas. Isso traz a felicidade, isso que mostrou realmente nesse estudo. Então, e para que nós encarnamos, Thaís? Se nós formos fazer uma comparação com o que nós falamos agora, uma analogia, para que nós encarnamos? Nós encarnamos para recuperar aqueles relacionamentos do passado, para aprender a conviver, para desenvolver o amor, a união, a fraternidade. Essa é a verdadeira finalidade. Não quer dizer que seja fácil, mas isso traz saúde, longevidade, felicidade. A base da felicidade é o amor. Respondida Olha que a interessante. todas as perguntas. Brilhantemente. Respondida a todas as Aí ele não perguntas. quer A que chame de base, mestre. Ele não quer que chame de a mestre. base da felicidade é o amor. Maravilha. Pronto. Pronto. Que É essa isso aí, até era Mila. uma questão, né? Porque é difícil a gente chegar para uma pessoa que está passando por um monte de problema. Sim. Ah, perdi o emprego, minha mulher, meu marido me deixou. Bom, tá tudo errado na minha vida, né? No nosso ponto de vista, tá tudo errado. E a gente fala assim, não, mas você pode ser feliz. Eu falo, mas como que eu posso ser feliz, né? Então, acho que... Perfeita a resposta dele. Acho que deu para dar uma... Nada é para si. Nada é para si. Tudo A felicidade para tem o que ser nosso... buscada até na diversidade, nas adversidades. Então, é possível, acho que essa é a resposta, né? Sim. É possível? É possível. Ah, tá passando por um monte de problema? Calma, respira fundo. É possível você ser feliz. Muito Fomos bem. todos criados para felicidade. Sim. Muito bem. Lembrando, então, que segunda-feira, na nossa querida e amada casa, teremos palestra com o Prete, de Pindorama, que falará sobre o tema Reflexões da Doutrina, e começa às 20 horas. Ela colocou tudo junto, Reflexões da Doutrina às 20 horas. Então, esse é o tema. O tema é Reflexões da Doutrina às 20 horas. Reflexão da doutrina às 20 horas. Você não pode ter reflexão da doutrina em nenhuma outra hora, só às 20 horas, tá? Então, o tema do Prete é Reflexões da Doutrina às 20 horas. E curtam a página no Face, Programa Espírita Caminho de Luz. E está chegando ao final o Programa Espírita Caminho de Luz, que com o nosso pena. amigo Está Fabiano, mesmo? Chegando ao o final? nosso amigo Caio. Passou E o muito vídeo rápido. travou, O Caio eu não falou tentei nada, né, atualizar várias vezes com F5, mas este vídeo Mas ao tá vivo lá. terminou. E lá? Aqui eu Tudo não bem? sei. Como que tá aparecendo aí? Finalizou? Bom, mas temos as pessoas Tá, que eu estão acho que nos ali tá acompanhando rolando, pela tá rádio. rolando aqui. Mas aqui então não tá vamos- rolando. tudo Aqui bem, tá rolando, aqui tudo não tá bem. rolando. Aqui tá rolando, aqui não. Júlio, eu vou desligar o seu microfone, tá? Você não consegue. Eu vou desligar o seu agora pra você parar de bobagem. Mentira, Thaís, eu não vou desligar. Muito Gente, bem. Posso falar? Você quase não falou, mas pode Obrigada. falar. Semana que vem a gente vai receber o nosso amigo Renan Carmona, de Catanduva também. Renan Carmona. Vai ser muito Renan bem-vindo. Carmona. O tema ainda está em off, né? Estamos discutindo ainda, mas eu Renan não tenho Carmona. dúvidas que será um tema bem interessante, tá? Então, nesse mesmo Ó, o bate-horário, O Renan deve nos ser um cara acompanhe. muito feliz, porque ele não mede esforços para ajudar quem precisa. e isso é verdade. Deve ser Renanzinho é muito bacana. feliz. Tá à frente da Renanzinho mocidade, do Iê. tá à frente da mocidade lá da região, né? Participando da USE e tudo, tá fazendo um brilhante trabalho aí, então vai ser muito gostoso conversar com ele. Vai ser muito bem-vindo, Isso aí, Renan. muito legal. Eu estava com saudade de soltar as vinhetas. Eu tava com saudade de tudo, né? Esse é meu amigo Fabrício Farofa, que gravou as vinhetas para conosco. E nós temos ainda Não conosco, senhor. o que a gente... Farofa, oi. E obrigado. O que a gente sempre pede para todos os convidados. Né? Dinheiro. Não, Pizza. Júlio. Que é a indicação de um livro. Né? A gente sempre pede para todos os Exatamente. convidados que indiquem um livro com o intuito de incentivar a leitura. A doutrina espírita tem uma vasta literatura, né? Então acho que a instrução também nos ajuda muito a crescer e ilumina muito nossos caminhos. Fabiano, qual foi a obra que você selecionou aí para indicar para todos nós? Ô, Thaís, eu selecionei a Constelação Familiar do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Como a felicidade está basicamente Certo. em viver bem em família, Essa é a receitinha, eu acho, inclusive? eu acho que é a receita, Certo. Thaís. A confiança na família, o amor que se tem na família, isso faz com que as pessoas vivam bem.
Então fica aí a indicação do Fabiano, Constelação Familiar, do Divaldo pelo Espírito Joana de Ângeles. A gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Quem não conseguiu anotar, enfim, a gente vai deixar ali na descrição do vídeo. E fica uma dica aí de leitura. Boa leitura para todo mundo. Muito bem. 21 horas em ponto, o nosso programa está chegando no fim. Vamos passar alguns minutos como sempre, mas gostaríamos muito de agradecer primeiramente a sua presença aqui. Foi muito legal. Eu e a Thaís, quando a gente teve a ideia desse programa, foi realmente para aprender, né? Verdade. E para levar todo o conhecimento que vocês, né, nossos amigos que, né, participam do nosso programa, trazem para a gente. Além da gente aprender muito, a gente agora está levando para o pessoal. Maravilha. E a gente, é uma forma até de estudo, né? Sem dúvida. Meu, particularmente, e Thaís, né? Mas para quem fala também é uma maneira de estudar, né, Júlia? Mas Tem que agradecer muito pela você é oportunidade. mestre. E acaba Já é virando um mestre. bate-papo bem gostoso, Nossa, né? delícia, gostei. Gostou, tá vendo? Oh, muito Tá- bom, ele, muito tava, bom. ele tava com medinho, meu Tava Deus, ansioso, meu Deus, né? tá vendo? Foi gostoso. Foi gostoso. Você fala, E será já que tá- eu vou ter alguma coisa para falar, né? E ele vai voltar, tá? A gente já vai deixar marcado pra ele falar sobre a inveja. Isso, muito bem. Né? Já fica aí. Legal. E a gente vai Caião, marcar de novo. obrigado. Valeu, Caia. Obrigada, Caio. Obrigado pela por ter paciência. vindo. Fabiano, muito obrigada, tá? Eu que por ter aceito agradeço, o convite. Thaís. Obrigada por Muito ter obrigado. vindo aqui. E até a próxima. se Deus Parabéns quiser. aí pelo programa, maravilhoso. Muito obrigado. E a gente gostaria que você fizesse a nossa prece final, por gentileza, Por para favor. terminarmos de uma maneira Elevada. mais ainda. Exato. Vamos fechar os nossos olhos e tentar pensar um pouquinho na felicidade que existe em nossa vida. Obrigado, Mestre amado, pela oportunidade de estarmos aqui nesse orbe terrestre, aprendendo ainda mais com os nossos erros, passando por dificuldades que, na verdade, são grandes estímulos para a nossa evolução. São catalisadores do espírito que busca a sua plenitude maior. Obrigado, Mestre amado, por estarmos aqui hoje, tendo a oportunidade de falar sobre essa doutrina maravilhosa, tão esclarecedora, que ainda nos dá condições de associar a ciência para que possamos ter comprovadas todas as nossas questões, para que sejam eliminadas as nossas dúvidas e para que possamos assim ter a certeza, Mestre, que estamos nesse mundo para evoluirmos, para crescermos enquanto espírito, para sermos todos membros de uma família unida pelo amor universal que tu criastes. Muito obrigado, Jesus. Nos acompanhe durante essa semana, nos abençoe e que possamos todos ser fonte de luz nesse orbe terrestre. Que assim seja. Que Que assim seja. Muito obrigado, pessoal aí que está acompanhando a gente ao vivo também. Valeu, obrigado. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja.